o nosso presidente Murilo, ele teve uma sacada grande, ele enxerga sempre longe. Então, ele falou, esses velhinhos, igual o Teixeira, assim, vai ter que aprender também. Então, agora, e todo mundo está nessa de lá. Mas você, Desculpe, Jean, por gentileza, continue com a sua fala aí. mas você sabe que você estava falando agora, nós velhinhos, vai, Teixeira, né? O envelhecimento da população ativa é um problema com relação ao GRO e PGR, porque na hora de fazer a classificação de risco, um trabalhador idoso ele vai sofrer mais porque ele não tem a mesma aptidão física de um outro mais jovem. Então, na hora de fazer a avaliação, isso vai ter que ser levado em conta. E as soluções, as medidas de controle, imagina um trabalhador braçal com idade avançada, ele vai ter que ter, ou não vai poder fazer, ou ele vai ter que ter recursos tecnológicos, bancadas, equipamentos, né, que minimizem o esforço dele. E tudo isso, esse PGR vai ter que identificar e informar, e implantar essas medidas. Isso é bacana, porque é esse olhar diferenciado, né? Não existe mais um padrão de solução. Então, eu vou ter que tomar muito cuidado com isso. E sabe que isso é interessante? Porque eu já participei de várias conversas a gente está muito preocupado ultimamente também com qualidade de vida. Então, não é só simplesmente requisitos de norma. A saúde integral do trabalhador depende da qualidade do sono, depende da boa alimentação. Cara, se você tiver problema financeiro, isso vai refletir, né, na tua atuação dentro da empresa. Então, esse olhar mais amplo, né, mais humano para o trabalhador, talvez até o PGR possa identificar, às vezes, disfunções ou por que algum problema está acontecendo. E precisa ver se esses problemas não são externos ou são internos. Às vezes são problemas que nascem dentro da própria empresa, né? Por exemplo, o ruído lhe causa problemas extra-auditivos, né? Que não é só perda de audição, mas ele pode causar cansaço, deficiência de sono, problemas gástricos, até problemas sexuais. Então, a exposição ao ruído pode causar uma série de problemas que isso vai reverter. Imagina um trabalhador que dorme mal, ele está mais suscetível a produzir menos e sofrer um acidente. Então, tudo isso tem que ser olhado com um novo olhar, né? Um olhar da preocupação total. Outra coisa importante, mas aí entra o engenheiro, porque a norma, a NR1, ela diz o seguinte, a organização tem que evitar o risco ocupacional. Ou seja, antever. Então, ela mostra que quando que eu faço a avaliação de perigos? Antes da empresa funcionar, antes de o equipamento entrar em funcionamento. Ou seja, a antecipação desse levantamento de riscos é fundamental. E isso vai na área de concepção e projeto de instalações. Então, se eu consigo comprar uma máquina que ela tenha todos os dispositivos de proteção e segurança, se eu numa obra, numa construção, eu consigo prever acessos seguros, condição de conforto térmico para o trabalhador enquanto ele trabalha, eu vou economizar energia elétrica, vou ter um ambiente mais saudável, melhorar a produtividade, isso é bom, que isso reverte em lucro para a empresa, e todo mundo sai satisfeito. Mas você vê a importância agora, de novo, dessa antecipação, desse projeto e dessa concepção nova da prevenção do acidente e promoção da saúde dentro das empresas. Uma coisa bastante interessante e nova. E ela fala mesmo que a gente chama de PTD, né? Prevention Through Design, ou seja, a prevenção antecipada através do projeto. Isso é muito bacana. De novo, não podia deixar de falar, engenheiro novamente entrou na pauta. É verdade. Olha, eu já tem algumas perguntas aqui, a gente pode fazer agora ou você acha melhor? Podemos fazer? Claro, deixa eu ver o horário aqui. Acho que está. Acho que está na hora, sim. Sinceramente, eu te deixo bem à vontade, porque tem muitas, mas muitas perguntas. Eu tenho um rapaz aqui que a gente não conhece, ele não é conhecido nosso, é um tal de engenheiro Aguinaldo Piso. Não sei se você já ouviu falar nele. Esse é uma figura carimbada. Muito gente boa, é nosso diretor também.
É um companheirão nosso, participa das normas, ele, Maradona, que também está perguntando aqui, várias pessoas também. Bom, o Biso está perguntando se a prefeitura é um órgão público e também é incluído como uma organização. É interessante a pergunta dele, né? Se a Sim. prefeitura, Olha, entendeu? a não ser que exista a prefeitura tem que atender esses requisitos de norma. Uhum. Tem que atender. Agora, os não seletistas, estatutários, tal, vai precisar uma lei. Então, o Congresso vai ter que votar uma lei dizendo, olha, funcionários não seletistas, naquela determinada circunstância, tem que atender os requisitos de norma. Então, hoje, do jeito que a norma está, só o empregado seletista que tem que, e o empregador que tem funcionário seletista que tem que cumprir esses requisitos de norma. Muito boa a pergunta do nosso amigo, né? Muito boa a pergunta. Boa. O Denésio está perguntando também, um outro colega nosso, participou com a gente da nossa saudosa Faculdade Zitec, com relação aos treinamentos de distância, como serão feitos, qual que vai ser as alterações, as notas, as avaliações. Você que ministra na USP, ministra aula em tudo que é lugar aí de pós-graduação, o que você diz disso para a gente? Olha, a avaliação, o ensino à distância ou semipresencial, onde a norma estabelecer que deve existir um curso teórico e prático, o curso prático é indispensável. Sem ele, a parte teórica, que pode ser EAD, né, que a gente chama de semipresencial, ela perde a validade. Então, para o certificado, para a gente certificar, para a entidade que vai administrar o treinamento, certificar o trabalhador e ela ser aceita conforme, né, os requisitos de norma, ela tem que fazer o presencial. Isso, a parte prática é fundamental. E lembrando, né, que a norma também estabelece uma série de padrões e requisitos. Para você poder ministrar o curso EAD, você tem que ter um projeto pedagógico, como você vai sistematizar a audiência, como você vai provar que o empregado que está fazendo o curso de capacitação está logado, você vai ter que fazer os testes, os exames, as provas. Então, tem uma série de requisitos que, se não forem obedecidos, o certificado não tem validade. Então, hoje, o treinamento à distância, para você poder ministrar, você tem uma série de regulamentos. Agora, o que você acha, Teixeira? Eu, por exemplo, há um tempo atrás, eu achava que o curso presencial era insubstituível. Mas veja bem, olha a gente aqui hoje podendo bater um papo à distância, cada um no conforto da sua casa, né? É uma coisa bastante interessante. Mas a gente tem que pensar também, quando você faz uma norma, ela é pensada para todas as entidades da federação. Então, quando alguém mora numa cidade que você tem acesso a um ensino fácil, a escola, às universidades, é uma coisa. Mas tem lugares no Brasil que a salvação para a melhoria da cultura, do aprimoramento profissional desses trabalhadores, será o ensino à distância. Então, ela vai ter um valor extraordinário. Então, a norma, quando ela é escrita, ela é pensada nos padrões mínimos. Eu tenho que atender mínimo, porque o pequeno empregador também vai ter que se adequar e aquela pessoa que mora longe de grandes centros urbanos, ela vai ter que ter acesso a essa informação. Então, o ensino EAD vai ser muito, muito interessante. Vai aumentar a quantidade de pessoas que vão ter acesso à informação. Isso é o lado positivo. E, a princípio, né, o que eu posso dizer é o que eu sou contra, se eu sou contra a favor do EAD, eu sou contra um ensino mal feito, a aula ruim. Ela pode ser à distância ou presencial também, né? Então, esse é o grande aspecto. Mas é interessante. E, olha, vou dizer para você, essa fase que nós estamos vivendo de quarentena fez com que fosse impulsionado, assim, todo dia eu recebo uma informação de um curso que está acontecendo, uma live, alguma coisa, mas o pessoal está aprendendo a usar as ferramentas e, olha, eu não sabia, existem acho que são 4 ou 5
programas que você consegue fazer essa interação à distância. Então, a gente aprendeu muita coisa, cara. E a tendência, eu tinha lido no jornal agora recentemente, dizendo que o curso presencial ele tem subido ainda, principalmente no Brasil, quase 5% ao ano, em termos de número de alunos e tudo. Mas o curso EAD, ele subia no ano passado 15% ao ano. Cara, se ele continuar nessa curva exponencial, gente, nós vamos dobrar o número de alunos à distância. Além do que, ele tem uma facilidade financeira também, né? Ele custa menos, porque um único professor ele consegue falar com centenas e milhares de alunos, né? Ela é mais democrática nesse sentido, né? Ela é mais democrática. Ganha tempo, né? Ganha tempo para deslocamento. Olha aí. E o custo, né? Agora, se você me permite, eu gostaria de estar falando aqui para o Denésio também, e eu, como tenho o prazer de conhecer e aprendi muito, você não tinha só o aspecto de notificar e multar, você tem a vocação para a preservação de vidas, e muitas vezes você via algum certificado de treinamento, e eu sei disso, você ajudou a nós, sindicatos de engenharia e federação, em umas parcerias com relação ao setor elétrico, setor de telecomunicação, foi você que fez isso, juntamente com o delegado regional do trabalho aqui da capital, e você olhava o certificado, quando você fazia a fiscalização, e chamava lá, ô José, faz favor, vem aqui. Aí questionava os itens do programa, aí via que ele não tinha, você mandava fazer de novo, sabe, com toda a benevolência e generosidade sua, porque você é vocacionado para a prevenção. Então, isso já tinha presencial, se acontecer, isso aí é questão de caráter, aí é questão de polícia, vamos colocar assim. Questão de polícia, é verdade. Ô, Teixeira, eu queria só fazer então um comentário, né, para quem não sabe. Quando a gente fiscalizou, a primeira fiscalização, que a gente fez uma notificação coletiva para o setor elétrico, começou em 2016, e essa fiscalização foi até 2018. E eu comecei a pedir uma série de laudos técnicos, e eu lembro que a gente pediu para todos lá a avaliação da cálculo da energia incidente, para ver as medidas de proteção do arco elétrico. E quando eu recebi aquilo, cara, eu sou engenheiro civil de segurança, eu não sabia se aquilo estava correto ou não, sinceramente. E foi aí que a gente procurou, Teixeira, e falamos, olha, podemos fazer um convênio técnico? Então, vocês prontamente aceitaram, a gente ficou muito feliz, né? O superintendente da época também falou, olha, agradeceu demais. E a gente fez esse convênio, ou seja, esses documentos extremamente técnicos da área elétrica, vocês avaliavam, principalmente o engenheiro Biso, né, que foi o que eu gosto que a maioria dos laudos para avaliar, e nos dava um subsídio, dizendo, ó, tá errado, tá certo. Então a gente chamava a empresa e falou, olha, você vai fazer isso aqui de novo, isso não confere, isso está errado. E foi muito legal, porque a gente aproveitou, né, do conhecimento, da expertise de membros dos sindicatos dos engenheiros para a gente poder fazer uma fiscalização mais pertinente, senão muita coisa ia passar, porque eu não ia entender tudo aquilo, né? Então, fica aqui meu agradecimento a você, Teixeira Murilo, na época, e ao Bispo, que trabalhou muito bem. Com certeza. Você sabe que até hoje, por exemplo, nas normas que a gente participa, o Murilo não mede esforço. Vai lá, ele me designa para ir, vai lá, tal, todas. Inclusive agora, com essa questão da pandemia, nós teremos agora, sexta-feira, uma bipartite, né, com o governo e os trabalhadores, e ela será por videoconferência também. Mas mesmo quando tinha que ter deslocamento para Brasília, para outros lugares, ele sempre colocou a gente para participar, porque um dos nossos papéis nos sindicatos de engenheiros é a área de segurança, e você sabe, lá nós temos um grupo grande de engenheiros de segurança, começa lá pelo nosso professor Celso Tienza, que é um dos mais experientes de lá, né? Aliás, se você me permite, acho que tem uma pergunta dele aqui, ó. Opa! Qual a previsão da alteração da NR4? Agora, como eu não estou mais no Ministério, ele tem eu acho que eu posso ajudar. Você me acho ajuda, que eu posso então? ajudar. Por favor. Celso, Teixeira vai falar. A NR4, a 5 e a 31 não teve consenso. E a NR4, ela tem
uma outra questão que é da área rural também. E a área rural não está querendo acompanhar a NR4 urbana, então está tendo esse impasse também. Então, a NR31 está esperando a NR4 por conta de algumas questões que eles não estão aceitando, que é deslocamento, de frente de trabalho, em colheita e tal. Mas ela está sendo discutida, ela iria ser retomada em agosto. Mas, em função dessa pandemia, eu penso que esse ano não retoma mais. Eu penso. Tá, mas é bem provável, hein? É bem provável. É que vai E ficar eu, acumulado com outras normas, aí eu acho também que até o fim do ano é impossível, a não ser que o governo arbitre tudo e passa lá o sim, na pacote. verdade, teve algumas situações que até nós falamos há pouco, na questão do anexo 3 da 15 do calor, que o Murilo Pinheiro também me designou, eu trabalhei nela também, ela foi o governo que arbitrou, tá? Nós tínhamos um problema bastante sério que ao lado da bancada dos empresários queria que fosse caracterizado como trabalho a céu aberto. E Ah, essa foi o governo que concessou, ele arbitrou, como a NOB também. Aliás, as duas têm uma questão até interessante, que tem um aspecto, já se você me permite, você que é meu professor, a NOB ela tem uma ligação direta com o que era a NOB, que agora praticamente passou tudo para com o anexo 3. O engenheiro ou o técnico experiente, ele vai amarrar isso, como você disse no início da nossa fala, de um jeito que não vai ter nem necessidade de fazer avaliação de calor. Entendeu? É tão interessante porque, como você disse, que o responsável pela NR1 é o dono da empresa, é o presidente da empresa, ou quem ele designar, a partir do momento que ele acatou a questão do calor, não há necessidade de avaliar. Olha os colegas que estão nos ouvindo aí, que são seus ouvintes, seus alunos, muito, é interessante essa jogadinha que tem, que é chato falar isso, porque nós somos cartesianos, nós somos tudo certinho, mas tem isso, se passar lá, for para não há necessidade. Jean, tem mas muita pergunta mesmo. Tem uma outra aqui, que é de uma pessoa que também eu tenho certeza que você não conhece, que é a Maria do Carmo, querida, mulher do carro. nossa querida amiga. Ela está querendo saber qual a interface da NR1 com a NR10, que é essa que sexta-feira que vem a gente vai ter uma reunião com o governo e a bancada dos trabalhadores. Perfeito, nossa. Quando eu falo de inventário, o inventário do PGR, que ela fala da identificação dos perigos e a classificação dos riscos, o risco elétrico está contemplado aí. Ou seja, a NR10 vai fazer parte do PGR. Todos os requisitos de norma são obrigatórios. E interessante, né, que quando eu falo do inventário, eu tenho lá os laudos, os projetos, todos eles vão ter que identificar essa classificação de risco, se existe uma severidade muito grande, ou seja, a magnitude de um evento adverso pode causar morte ou sequelas, ou envolver mais de um trabalhador ou vários trabalhadores, eu vou ter que tomar uma medida preventiva mais austera. Ou seja, eu tenho que ter medidas de proteção coletiva, o treinamento e capacitação é fundamental, porque quando eu capacito, eu diminuo a probabilidade de um evento acontecer por estar esse trabalhador capacitado. Mas a gente lembra que o erro, a falha, é inerente ao ser humano. Por mais capacitado que ele seja, né, eu vou ter que ter medidas de controle mais efetivas. E o grande problema com relação à NR10 é se você identifica, digamos, um risco inaceitável, um grande risco, na hora de classificar, grande risco quando eu digo que ele tem alta probabilidade e alta severidade. Com relação, por exemplo, ao arco elétrico, que é a especialidade da nossa Maria do Carmo, e eu não tomei nenhuma medida preventiva, eu fico pensando, se houver um acidente, isso é um reconhecimento de culpa da empresa. Então é um grande problema. Ela vai reconhecer que sabia, estava identificado o problema, mas não tomou medida preventiva. E lembrando, né, o equipamento de proteção individual é o último item da hierarquia das medidas de controle. Portanto, ele não pode falhar.
Perfeito. Ô, Jean, tem muitas perguntas mesmo, mas bastante perguntas. Inclusive, tem pergunta do nosso amigo Edilson, que ele queria saber como fazer essa articulação sindicato patronal e sindicato de trabalhadores do transporte coletivo, uma vez que eles têm condições, inclusive nesse momento, que a gente sabe por causa dessa pandemia aí, eles estão bastante expostos. Se você tem alguma coisa para comentar, depois tem uma outra pergunta que a gente vai responder pessoalmente, do Passadori, nosso amigo Passadori. Tem outra pergunta do Marcos Garcia, essa aqui tem do Marcos Alves, e tem uma outra, são várias aqui, eu gostaria que você falasse só sobre essa. Tem da Paula, que é assessora do nosso presidente, que participa direto das nossas questões. Se você pudesse ao menos responder mais essa, nós já vamos encaminhando para o encerramento com a sua fala. Perfeito. Olha, com relação ao trabalhador que trabalha no transporte de passageiros ou até de carga, eles são considerados atividade essencial. Tanto quanto polícia, quem trabalha no comércio de alimentos, vigilância, os trabalhadores da saúde que estão fazendo um super trabalho, né? Puxa, a gente tem que valorizar essa atividade, mas eles são trabalhadores, e quando a gente pensa, se é inevitável expô-los ao risco, eu vou ter que tomar medidas de mitigação que vão diminuir. E nem eu lembro, né? A doença e o acidente são condições probabilísticas. Quando eu retiro a população do contato social, eu estou diminuindo a probabilidade do contágio. Agora, quando eu tenho que enfrentar isso no dia a dia, eu vou ter que usar aí sim o EPI, que seria a proteção respiratória, a máscara, a higienização, são medidas mitigadoras. Eu não eliminei o risco. Ele está suscetível, eu diminuí a probabilidade, mas ele está mais suscetível de adquirir a doença que os outros. Mas como atividade essencial, né, porque esses não podem faltar, eu espero que em breve, né, a gente comece a ver a redução aí também dos índices de mortes e de gente contaminada, para a gente começar gradativamente voltar à nossa vida cotidiana, normal, que era tão boa. Eu não posso perder essa oportunidade de pedir para que você nos ensine, algumas pessoas, alguns colegas já sabem, daqueles exemplos que você fez de perigo e risco. Você pegou a questão do corona, você pegou a questão do metrô e você pegou a questão também de uma coluna em que um fio de alta tensão passa atrás. A do metrô, eu particularmente acho fantástica, a do corona também, se você pudesse falar um pouquinho, exemplificar. Você já falou no início da sua fala, mas bastante interessante, por favor. Quando a gente faz uma classificação de risco, o risco é a avaliação da probabilidade com a severidade de acontecer um evento. Então, a gente fez um exemplo assim, qual é o risco de uma pessoa que está na plataforma do metrô aguardando o trem chegar? E a gente fez um levantamento em 1974, eram menos de 30 mil usuários mês, 25 mil usuários por dia, aliás, do metrô. E o intervalo entre trens chegava de 10, 7 minutos ou até mais. Então, a probabilidade de uma pessoa que está lá na plataforma do trem, aguardando o trem chegar, cair na plataforma era mínima, porque eram muito poucas pessoas, não existia um acúmulo, multidão, igual tem hoje. E o intervalo entre trens era muito grande. Quer dizer, se eventualmente uma pessoa caísse, existiria tempo de uma equipe de resgate ir lá e recolher esse trabalhador antes que o trem chegasse. Se ele estivesse muito distante, ficaria mais fácil. Então, quando eu tenho um evento que tem uma probabilidade pequena e uma severidade pequena, a gente chama esse de risco tolerável. Eu aceito esse risco, eu convivo com ele, porque ele não causa tanto dano. Então, uma medida mitigatória de proteção adotada, não só no metrô, mas todas as estações de trem do mundo, é colocar uma faixa, geralmente amarela, e aquela faixa é uma demarcação, então é uma medida administrativa de organização, onde é proibido passar por aquela faixa. Além disso, vigilantes que estão presentes podem advertir quem ultrapassar e sinais sonoros, né, de alerta, de advertência, de não ultrapassar a linha. Então, em 1974, isso era suficiente. Mas, a partir do momento que as linhas de metrô aumentaram, a população começou a andar mais de metrô, a população cresceu, o número de linhas cresceu, e nos anos 2000, a gente aumentou assim
muito o número de pessoas. Então, fazendo essa avaliação de probabilidade e severidade, no início dos anos 2000, a probabilidade das pessoas caírem da plataforma do metrô na linha aumentou muito, porque já existia, principalmente nos horários de pico, tumulto, multidões que ficavam ali aguardando o trem. E o intervalo de trem, entre trens, principalmente na hora do pico, reduziu sensivelmente. Ou seja, tem mais gente suscetível de cair, ficou mais fácil eu cair, ou seja, a minha probabilidade aumentou, e a severidade também aumenta, porque com intervalos mais curtos entre trem, a queda e a possibilidade de um trem estar passando aumenta. Então, aumentou também a severidade. Então, a magnitude desse risco aumentou, em função da população de São Paulo, dessa coisa incrível. Então, o metrô tomou uma medida de proteção, que foi usar equipamento de proteção coletiva, que eram barreiras, que são barreiras, muitas estações ainda têm, são cercas, e onde existe um vão exatamente no espaço da porta do trem. Então, isso daí foi suficiente por um tempo, enquanto crescia essa linha. Hoje nós temos mais de 100 quilômetros e são 4,5 milhões de usuários dias no metrô. E outra coisa, essa conta eu fiz porque eu uso a linha vermelha eventualmente, e no horário de pico o intervalo entre trens é de 70 segundos. Incríveis 70 segundos. Não sei se no mundo tem algum metrô com esse intervalo. Ou seja, hoje, com uma superpopulação de usuários, ocupando a plataforma, qualquer tumulto, qualquer susto, qualquer coisa, pode fazer com que a pessoa venha cair. Então, a probabilidade aumentou sensivelmente de queda de pessoas, ou seja, não só de uma ou mais pessoas. E nós temos ainda o problema da severidade, porque se ele cair e tiver um trem aproximando, ele não vai ter tempo de frear. O tempo de frenagem é grande e talvez ele venha atingir o trabalhador, ou seja, aumentei a minha probabilidade e aumentei a severidade. Atingi um ponto que eu chamo de intolerável, porque é muito comum acontecer se eu não tomar uma medida. E isso acontece, já tem 3 linhas de metrô, uma 100%, uma parcial e outra em algumas estações, que é a colocação de uma barreira física, uma parede de vidro, né, na borda da plataforma do trem, com uma porta que ela abre simultaneamente com a porta do vagão do trem. Ou seja, eu eliminei a possibilidade da pessoa cair Como eu eliminei a probabilidade, eu reduzi ela sensivelmente, alguém só vai conseguir cair lá dentro se pular, né? Aí já é outra coisa. Eu resolvi o problema na origem, ou seja, diminuir a probabilidade. A severidade, se alguém eventualmente cair, talvez fosse até a mesma, mas em termos de concentração e número de pessoas, ficou muito difícil. Então, foi uma solução fantástica, onde eu eliminei o risco. Então, em função dessa classificação, né, do risco, que era de uma magnitude muito grande, né? Então a gente chama de intolerável, a solução foi tomada. Isso é um exemplo bastante didático, né, para a gente entender a necessidade de implantação das medidas. Ô Jean, eu acho que só esse conceito que você deu, essa explicação já ajuda bastante. Infelizmente, você sabe que eu também adoro a área de prevenção na empresa que eu trabalhei muitos anos, que fui muito auxiliado, inclusive muitos amigos nossos estão nos ouvindo aqui, eu até agradeço antecipadamente, mas tem pergunta do nosso capitão César, não vai dar tempo de responder, tem muito mais perguntas. Um abraço para o capitão. Isso. Ô Jean, eu, mais uma vez, em nome do Sindicato dos Engenheiros, do nosso presidente Murilo Pinheiro, agradeço sua participação. Muitíssimo obrigado também a todos esses nossos amigos prevencionistas, pessoas que têm o sacerdócio da segurança e a saúde. Muito obrigado mesmo e até breve, se Deus quiser. E fiquem ligados na divulgação do nossos lives, do SESC, porque continuará sempre trazendo outros temas de relevância igual esse que o professor Gianfranco trouxe. Jean, um forte abraço para você, muito obrigado, querido. Um abração. Um abração, obrigado. Obrigado, eu que agradeço, uma honra. Um abração, Jean. Até mais.